Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Soccer. Hoje um vídeo especialíssimo. Hoje é dia de final da Copa do Brasil e essa final entre Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Hoje é o grande dia, o grande confronto, vale título e a gente vai dar uma olhada nas duas equipes, tanto em Corinthians quanto em Flamengo e também nos melhores momentos do primeiro jogo, combinado? Antes da gente ir para a vinheta, por favor, seu like no vídeo. Além do like, comente aqui embaixo. Deixou o like, comentou, compartilha, se inscreve e também ativa o sininho para receber todas as notificações e a gente ficar nessa conversa legal que a gente passa a ter. Combinado? Então, vamos para a vinheta e depois mais dessa final da Copa do Brasil. De volta, pessoal! De volta, eu já vou compartilhar a minha tela com vocês. A gente vai olhar as estatísticas dessas duas equipes, tá bom? E a primeira é a equipe do Corinthians. Vamos por partes, tá? Vamos tentar organizar as ideias por partes. Primeira questão, a gente está olhando até a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, esses dados vão até a semana anterior ao confronto do primeiro jogo da final, né? Então, o jogo da final foi agora na quarta-feira passada, né? Foi uma semana atrás. A gente está falando sobre os dados da rodada anterior da final da Copa do Brasil. Por quê? Porque na rodada que teve entre os dois jogos, os técnicos pouparam, né? O técnico do Corinthians já havia anunciado que ia poupar, o do Flamengo provavelmente poupará. Estou gravando isso no dia 14, mas já tem basicamente organizado que as duas equipes pouparão alguns jogadores. Então, para não influenciar muito na análise, a gente pega um recorte anterior, não vai perder muito não, muito pelo contrário, vai ser bem interessante a gente analisar e também serve de parâmetro, tá? Geralmente não modifica tanto de uma rodada para outra, beleza? Então, vamos ler o que está aí, ler cada um dos pontos, para a gente entender como a gente vai organizar essa ideia de análise. Primeira questão, a gente vai ter R quadrado e R quadrado ajustado. O que significa esse treco aí? Primeiro é o grau de associação, o quanto que o que a gente vai apresentar das variáveis, ou seja, das ações com bola que acontecem no jogo, o quanto que ela representa o saldo de gols das equipes, tá? Tanto de Corinthians quanto de Flamengo ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, se a gente olhar a parte de dados que a gente chama de dados técnicos, mas a gente pode colocar dados de ação com bola, a gente está olhando dados de ação com bola que representam, estão associados quase 90% das vezes, tá? Então você tem um grau de associação de 90%, é muito alto, tá? E a gente vai ver que do Flamengo é até maior do que isso. A gente tem um R quadrado, que é o quanto eu vou explicar essa variação, ou seja, ganhei de 1 a 0, perdi de 1 a 0, empatei 0 a 0, ganhei de 3 a 0, perdi de 3 a 0. Toda essa variação que vai acontecer ao longo de um campeonato, ou que pode acontecer, meus dados têm que ser capazes de explicar essa variação, inclusive, né? Não só de estar associado, mas explicar esse fluxo. E aí a gente está mostrando que os dados, que a gente vai mostrar mais à frente, representam 80% dessa variação. Ou seja, 80% dessa variação eu consigo explicar olhando eles, tá? E esse 75 é só para mostrar o seguinte: o fato de ter um R quadrado ajustado próximo do R quadrado quer dizer que eu não estou pegando variável à toa. Tem um jeito muito fácil da gente olhar os modelos matemáticos e tentar dar uma roubadinha. Que eu vou embutindo muita variável no meio do modelo e esse modelo vai chegar para mim e falar: olha, a gente explica qualquer coisa com todos esses números que você colocou. E na verdade a intenção é sempre que esse R quadrado ajustado esteja próximo do R quadrado, justamente porque isso vai explicar que você está pegando as variáveis corretas ou as variáveis que de fato são importantes para o modelo, tá bom? Então estamos olhando este cenário, tá? Esse é o cenário corintiano. Continuando esse cenário corintiano, está passando uma sirene aqui de fundo, acho que você de ambulância, tá? Então peço desculpa para vocês no momento da gravação. O que é muito importante para o Corinthians e o que é importante para o Corinthians, tá? Então vamos separar duas categorias de variáveis. O que é muito importante foi aquilo que teve significância estatística, tá? Ou seja, teve uma forte associação. De fato, olhando esses dados, você tem uma noção clara de como a equipe joga
e dos seus resultados. Então, se ela tem mais acontecimentos ou menos acontecimentos, torna-se muito sensível para eu entender se vai aumentar ou vai diminuir o saldo de gols, tá bom? Então, nesse cenário, o que é muito importante para o Corinthians? Converter os chutes em gols. Essa é a primeira coisa mais importante para o Corinthians é a conversão. O Corinthians necessita dessa conversão de chutes em gols. Também é importante converter passe em chute. Então, ficar trocando muito passe não é a do Corinthians. Então, o que ele vai precisar? Converter esses passes em chutes, em finalizações. E essas finalizações ele precisa converter em gol. Toda vez que você tem uma dificuldade disso, e aí a dificuldade pode vir, por exemplo, do adversário saber bloquear, de você ter um grande goleiro à frente, ou pelo menos num dia inspirado, essas dificuldades de conversão, ou a dificuldade de provocar a finalização, que foi muito o que aconteceu no primeiro jogo, são pontos que vão dificultar o resultado do Corinthians. Mas, ao mesmo tempo, se ele conseguir isso, é um bom sinal de um bom dia para a equipe corintiana. E também passes na defesa e passes no ataque. Então, a equipe do Corinthians constrói muito bem pela defesa, constrói muito bem no ataque, geralmente com menos passes no ataque, mas ele acaba construindo bem esses dois setores do campo, e principalmente ali onde ele precisa converter finalização, ele acaba conseguindo converter. A gente vai mostrar isso mais para frente, tá bom? Para além disso, o que é importante para o Corinthians? Não é fundamental, não é o mais importante que os números mostram, mas também é importante. Evitar o gol adversário, e aí entra muito o que aconteceu no primeiro jogo com o Cássio. Você evitar o gol do adversário, ele é fundamental para o Corinthians. Iago, isso é muito básico. É óbvio que evitar o gol do adversário é importante. Eu sei, tá? Fiquem tranquilos. Mas se a estatística não mostra, é sinal que você pode interpretar algumas coisas. Então, se é tão importante, é sinal que o Corinthians sofre finalizações, a ponto da estatística mostrar que o Cássio tem que intervir. Então, percebam como é sutil essas coisas. É óbvio que é importante evitar o gol do adversário, mas como que eu vou evitar? Se eu posso evitar com bloqueio, eu posso desarmar esse meu adversário, né, antes da finalização, mas o que está mostrando o Corinthians sofre a finalização e tem um grande goleiro ali que evita os gols, e aí quando ele consegue evitar, é sinal que o Corinthians pode ter um sucesso maior, seja na produção de gol, como é o caso ali na parte de cima, seja também evitando o gol. E também na recuperação da bola pelo turnover também, beleza? E vamos... Nossa, hoje tá passando sirene pra caceta, né? Sejamos honestos. E aí, vamos ao Flamengo. Vamos ao Flamengo, time carioca, que a gente falou que era até maior o grau de predição ali relacionado à associação, né, 91,5. Também é maior a explicação dessa variação, né, 83,7. E também é maior o ajustado, 75,6. O que isso significa nos dois casos? Quando você tem um alto grau de explicação, um alto grau de associação, quer dizer que a variação do comportamento da minha equipe impacta diretamente no resultado. A equipe é muito bem treinada, de fato. Ela é tão bem treinada que eu consigo mensurar essa variação e mensurar o impacto no resultado. Não é uma equipe que joga muito diferente ao longo dos jogos. Porque se ela joga muito diferente ao longo dos jogos, o comportamento vai oscilando e o resultado também vai oscilando, mas eu consigo prever menos, eu consigo entender menos. Então, no caso do Flamengo, eu consigo entender mais também. Para além disso, quais são as variáveis que são muito importantes para o Flamengo? O que é muito importante para essa equipe? E aí o Flamengo tem como característica talvez o conjunto de variáveis mais completas do brasileiro, ou seja, quase todas as variáveis ajudam a explicar o Flamengo de alguma maneira. Novamente, a conversão de chutes em gols. Só que se do Corinthians eu tenho uma questão de converter passe em chute, o do Flamengo eu passo a ter a questão do número de finalizações. Então o Flamengo é uma equipe que vai criar muita finalização para poder converter. O Corinthians cria menos, converte percentualmente mais. O Flamengo vai criar muito para converter. Então o Flamengo tem essa tendência de criar muito, e toda vez que ele consegue criar mais chutes, seja dentro ou de fora da área, ele melhora a situação dele para jogo em relação ao saldo. Drible certo e recuperação da posse da bola.
Então, assim, toda vez que o Flamengo tem que recuperar muitas vezes a posse da bola, é sinal de que a equipe adversária conseguiu estar com a posse, e aí o Flamengo tem maior prejuízo, tá? Por isso que tem ali aquele asterisco ali bem posicionado, justamente por conta disso, tá? É uma situação inversa. Quanto mais acontecer de recuperação, é sinal que o adversário está mais com a bola, e é sinal que o Flamengo tem menos ela. Então, de novo, eu tenho a perda de posse por turnover, e tenho também as outras ações aí embaixo, posicionadas para vocês. Todas essas que estão com asterisco, quer dizer que se acontecer mais vezes, é prejudicial para a equipe do Flamengo. E a gente passa agora também, pessoal, a fazer um comparativo das duas equipes. Então, a gente vai nesse gráficozinho de radar, onde a linha em azul é o Corinthians, a linha em laranja é o Flamengo. E aí a gente percebe o seguinte, eu vou ver se eu consigo colocar para vocês aqui, um laserzinho para eu ir apontando, né? Junto com vocês fica mais fácil da gente ir analisando passo a passo desse gráfico. Aqui é a conversão de gols e chutes que a gente falava. Então percebam como há uma conversão muito próxima, percentualmente falando, tanto da equipe do Flamengo quanto da equipe do Corinthians. Então, nos dois cenários que a gente comentou, a equipe do Flamengo e do Corinthians, isso é muito importante, conseguir converter, né, de fato, chutes em gols. Mas percebam como a equipe do Flamengo cria muito mais finalização, principalmente dentro da área, do que a equipe do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então é aquilo que a gente falou. Se no caso do Corinthians a conversão do passe para o chute é muito importante, no caso do Flamengo a gente está olhando muito mais para a criação de finalização, para o número de finalizações. Esses dados aqui do Corinthians, eles estão apontando muito mais para a necessidade de eu converter o passe em chute para eu ir aumentando a minha chance. O do Flamengo, eu vou converter mais finalizações, é natural que eu finalize mais. E aí, se eu tenho uma taxa de conversão, eu vou desperdiçar muita coisa, porque eu criei muito, mas também vou aproveitar bastante pelo mesmo motivo, né? Porque a gente acaba criando bastante. O Corinthians acaba tendo um pouco mais de passe, tanto na defesa quanto no meio, mas perde nos passes ali no ataque. O Flamengo desarma melhor a bola, ou seja, ele desarma e continua a jogada, né, esse desarme certo, mas intercepta menos. Então o Corinthians ele vai ter uma jogada, ele vai ter um posicionamento defensivo mais recuado, mas ele vai conseguir nesse posicionamento ter uma leitura de jogo, processo de comunicação na ação direta, que eu conseguir ler o meu adversário, estruturar a minha ação no espaço, ou seja, me posicionar, e aí ter a relação com a bola de recuperar essa bola, ou seja, eu estou orientado a ela a ponto de recuperar ela na trajetória e dar sequência também, tá? Então essa é a equipe do Corinthians, esse é o perfil do Flamengo, e agora, né, depois de ver tudo isso, depois de dar uma olhada em cada uma das equipes de fato, né, a gente está olhando cada um desses cenários, a gente passa também a olhar os melhores momentos, porque teve um jogo, já teve um confronto direto entre essas duas equipes na final da Copa do Brasil. A gente vai dar uma olhada agora também nos melhores momentos. E aí percebam, o Flamengo cria muito mais finalização, que é o que a gente já falou, e olha a importância do Cássio, né? Então assim, o que os números mostram do jogo é o que de fato ocorre. O grande ponto que a gente vai ter é o Cássio. O grande ponto que a gente vai ter não é só olhar para os números como se não existisse confronto entre as duas equipes. Então, percebam que são pontos que a gente falou que vão melhorar uma equipe ou outra, certo? O que a gente tem que fazer agora em termos de análise essa jogada era um pouquinho em termos de Thiago Maia foi muito, em termos de jogo, o que é o grande ponto, o grande aspecto que vai estar aí? É entender ao longo do jogo o quanto essas equipes conseguem criar situações favoráveis. Então eu tenho uma leitura sobre a demanda do meu jogo, eu tenho a partir dessa leitura as duas equipes jogando de fato, e ao ter essas duas equipes jogando, como que elas vão atender essas demandas para maximizar o seu potencial, a sua capacidade, a sua competência, e o quanto que eu vou minimizar a competência do meu adversário, seja com bola, seja sem bola. Então, assim, é a partir desse cenário que eles vão construir, e é importante
importantíssimo que essas duas equipes entendam esse momento, principalmente de uma final. Ontem a gente falou do Renato Augusto, falamos também do Arrascaeta, que são jogadores de destaque. Também a gente pode destacar, o Flamengo tem diversos, né? O Flamengo passa pelo Pedro, passa pelo Pedro, Gabigol, o próprio Thiago Maia, se a gente olhar para a questão da defesa também, pela recuperação da posse, o Thiago Maia fazendo uma boa partida nesse jogo especificamente, né? Mas fazendo uma boa temporada. Querendo o Rodinei, né? Altos e baixos, faz boa partida, né? Fez boas partidas, o Davi Luiz vai crescendo muito depois da chegada do rival, mas principalmente você tem uma grande equipe com grandes potenciais individuais, mas que vem jogando um coletivo muito legal, muito colaborativo no Flamengo. E o Corinthians não menos colaborativo, pelo contrário, é uma equipe que se entrega muito, tem menos individualidades, né? Você acaba tendo jogadores muito interessantes, como é o caso do Yuri Alberto, como é o caso do Roger Guedes, como é o caso do próprio Renato Augusto. O Adson fez uma partida abaixo nesse último jogo, mas também era uma situação mais difícil, de fato. Aí são os melhores momentos da TNT, era uma situação um pouco mais difícil também. Mas percebam, são grandes equipes num grande confronto, vale muito a pena assistir, vale muito a pena acompanhar e principalmente ficar atento a esses pontos que a gente falou, porque se você começar a observar isso no jogo, provavelmente vai bater e vai acontecer de você ter uma leitura melhor do que pode acontecer. Combinado? Então, boa final para os torcedores. Para quem for acompanhar, também boa final, se divirta com responsabilidade, pessoal. Tá? E a gente se vê amanhã em mais um vídeo aqui do NS Soccer. Combinado? Um grande abraço a todos e valeu!